Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela me... Gente, tô aqui pra falar do livro Senhora, de José de Alencar. E esse livro, ele foi publicado em 1875. E a história se passa no século XIX, no Rio de Janeiro. E conta a história de uma menina que começa pobre, o nome dela é Aurélia, e ela perde os seus pais muito cedo. E depois que ela perde os seus pais, ela tem uma decepção amorosa do seu namorado, que a troca por uma menina mais rica, mais bem dotada de bens, que se chama Adelaide. E depois que ela é largada, ela recebe a herança de um avô aos seus 18 anos e ela começa a aparecer na sociedade por conta do seu dinheiro. Depois que ela fica rica, ela é acompanhada por uma senhora chamada Dona Firmina, que é mais ou menos uma mãe de encomenda na história. Ela acompanha nos bailes, por onde a moça vai, ela vai junto, porque naquela época a emancipação feminina não era tão bem vista assim pela sociedade. A emancipação feminina era uma coisa muito julgada. Então, a Dona Firmina a acompanha em todos os lugares que ela vá. Esse namorado dela que a largou se chama Fernando. E depois que ele sabe, pela boca do povo, que ela mudou de vida, ele meio que fica esperançoso, sabe? Por ela a procurar ou por ele a procurar. Só que a Aurélia, ela guarda muito rancor. Então, ela meio que compra o seu marido, que é o Fernando. Ele deixa a sua atual companheira, que era Adelaide, e começa o seu matrimônio com a Aurélia, que compra o seu casamento. E no meio dessa história, Fernando começa a trabalhar para poder quitar sua dívida, porque a Aurélia vivia com deboches, a Aurélia era uma menina muito debochada, a Aurélia era uma menina que jogava na cara. Então, a história se passa nessa trajetória do casamento deles, dessa descoberta de que a Aurélia não é mais aquela menina doce e meiga que começa na história. Agora ela havia se tornado fria por conta dessa decepção. E Fernando, ele percorre o caminho contrário de Aurélia. Ele era um homem interesseiro, sabe, que só queria o dinheiro das moças. E aí ele começa a trabalhar para quitar sua dívida e aí ele vê que aquele é o caminho certo. Ele começa a se tornar um homem bom, um homem trabalhador. E nessa história toda, no final eles acabam fazendo as pazes, sabe? No casamento. E aí eles ficam juntos. É um romance brasileiro que tem características nacionalistas. E José de Alencar, ele quis criticar a importância que a burguesia dá para o dinheiro. E também critica o casamento por interesse. Porque é uma coisa que naquele século, e até atualmente mesmo a gente vê casos de pessoas que não olham pro caráter da pessoa, não olham para os sentimentos, só pensam no dinheiro, no que ela vai arrecadar com aquele matrimônio, sabe? O livro, ele tem uma linguagem muito descritiva e muito rebruscada. Tanto que
é um pouco chato de se ler, fica cansativo, porque vamos dizer que descrevam a cadeira. Não basta falar que a cadeira tá acompanhada da mesa. Tem que falar se a cadeira tá torta, quantos parafusos tem a cadeira. Então, é muito descritivo. Uma coisa que eu pude perceber também é que o narrador está em terceira pessoa e é um narrador observador. Eu concluo dizendo que esse livro é, assim, é uma literatura boa de se ler, apesar de cansar por conta da linguagem, mas ele tem bastante conteúdo do que se passou nos séculos passados, bem legal, do, do que se passa nos séculos passados. E todos os livros de José de Alencar são bem bons. Então, a personagem principal é a Aurélia e a história passa em volta dela. E é isso. Leiam, senhora.